que, enquanto esta equipa do Ministério não respeitar aquilo que escreveu na ata negocial do dia 25 de junho, porque está neste momento a contrariar a legislação, a FENPROF não reconhece credibilidade política a Nuno Crato e aos seus secretários de Estado para assumirem qualquer compromisso e, portanto, estaremos representados apenas para pequenos esclarecimentos técnicos, dizendo à equipa do Ministério da Educação que matéria desta complexidade tem que ser transferida para o mês de setembro, porque é na altura em que nós, enquanto representantes dos professores, podemos, com os professores, conversar, saber a sua opinião e, assim, levar para a mesa das negociações a sua posição. Dizer que, relativamente a isto, é absolutamente inaceitável que o Ministério da Educação se arrogue no direito de avaliar, numa prova de 120 minutos, pessoas que trabalham há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, seja há muito tempo, que são avaliados nesses anos todos, com bom, com muito bom, com excelente, que tiveram sucessivas renovações de contrato por reconhecimento pelas direções das escolas da qualidade do seu trabalho, e que agora venha uma incompetente equipa do Ministério da Educação achar que tem o direito de avaliar estes professores. Não tem. Tem é que os respeitar. E aquilo que nós hoje temos é... A intenção do Governo é tão simples como esta. Este ano colocou 3 professores em 45.431. E, pura e simplesmente, quer limpar da profissão 20.000 ou um número desse tipo. Até porque, repara, é uma prova em que, para além de não se conhecer o conteúdo, como é evidente, tem um valor mínimo de classificação, que são 14 valores, que tem que se verificar em cada componente do exame. Isto é, se um professor tiver 13 valores numa componente e 20 em outra, é pura e simplesmente arredado da profissão. E isto é um desrespeito absoluto que é inaceitável. Quer dizer, nós estamos a falar de pessoas que têm provas dadas não apenas na sua formação inicial, mas em anos, que são décadas em alguns casos, de serviço, que têm sido explorados pelo Ministério da Educação, que têm sido usados como mão de obra barata, que têm sido empurrados para tudo o que é canto deste país onde são precisos e têm ido, e, portanto, isto não se faz a ninguém. Mas ainda assim, a minha pergunta, mesmo admitindo que esta negociação ficaria para setembro, estão dispostos a negociar alguma parte deste diploma? A FENPROF considera que aquilo que subjaz a este diploma é uma desconfiança e que aí nós reconhecemos razão para isso, relativamente a algumas instituições do ensino superior. Só que as instituições do ensino superior, de uma forma geral, são geridas por lobbies muito fortes, com grande influência junto do Ministério da Educação. E, portanto, o que é que o Ministério da Educação faz? Em vez de se dirigir a essas instituições e obrigá-las a elevar a qualidade da formação e, eventualmente, até encerrando algumas por falta de qualidade, e é isto que nós defendemos, faz o mais simples. Leva os jovens ao engano, obriga-os a pensar, ou leva-os a pensar que aquelas instituições que têm cursos que são financiados pelo Governo, que são acreditados pelo Governo, que são considerados habilitação para a docência pelo Governo, leva os jovens a fazerem esses cursos, leva os jovens a acabarem esses cursos com sucesso e depois a seguir, em 120 minutos, elimina os jovens e limpa esses cursos como se eles não existissem e diz, fizeste o curso, mas agora, em nossa opinião, e depois deste exame, a tua formação não presta e, portanto, muda de vida. Entretanto, as instituições de ensino superior, onde os amigos dos responsáveis do Ministério continuam a comandar a vida delas, continuam a enganar jovens e a fazer formação de jovens que, quando cá chegam, são postos fora. Mas aqui ainda há uma situação mais grave. É que não estamos a falar de jovens que nunca deram prova nenhuma a não ser, digamos, o seu sucesso enquanto estudantes. Estamos a falar de professores que, em muitos casos, têm mais tempo, não de profissão, mais tempo de serviço do que muitos que estão na carreira. E isto ainda é tão mais absurdo quanto, por exemplo, pode acontecer que um professor colocado, por exemplo, este ano numa oferta de escola daquelas ilegais que todos conhecemos, que tenha uma renovação de contrato ilegal, até porque este ano não poderia ter, mas o Ministério admitiu, que tenha 2 ou 3 anos de serviço e consiga um contrato em setembro, porque vai na renovação deste ano através de uma oferta ilegal, não tem que fazer o exame. Um professor que tenha 30 anos de serviço e que estava já colocado há muitos anos sequencialmente na mesma escola e que este ano, por força do que o Ministério fez, não vai ter renovação, mesmo que tivesse lugar para isso, esse vai ter que se sujeitar e pode ser posto fora. Isto é uma vergonha. E só vindo de Nuno Crato se podia entender. Dizia então, senhores jornalistas, senhoras jornalistas, aliás, não há cá... então é a senhora já. Estão em pé e as senhoras estão sentadas e assim é que manda a ética. Nós o que iríamos fazer era, em primeiro lugar, apresentar aqui esta mesa, portanto, são tudo colegas nossos contratados, com muito tempo de serviço,
A Sílvia Pereira, de Tomar, como eu dizia, que tem 19 anos de serviço. O Tiago Oliveira, que é também de outra grande terra, é de Coimbra, embora esteja colocado aqui em Lisboa, porque tem vindo cada vez mais a afastar-se de casa, não é? Cada ano que passa está mais longe, que é o contrário do percurso que deveria acontecer e que já tem. 12 anos completos. 12 anos completos de serviço. Aqui ao meu lado a Sofia Barcelos, que é aqui de Lisboa, que é educadora de infância especializada na educação especial e que também já tem Quase 7 anos de serviço. Depois, aqui ao meu lado, o Vítor Miranda, que é dirigente também da FENPROF, contratado e tem 17 anos de serviço. E, por fim, a colega Conceição Saúde, que também é aqui da área da Grande Lisboa e que... Dou aulas desde 95. 95, portanto, vai fazer 20 anos de serviço em 2015, quer dizer que tem 18. Mais ou menos. É? Esta conta rápida que fizemos, mas, portanto, como já se está a ver, não estamos a falar propriamente de colegas que acabaram o seu curso ontem, que, portanto, sem prova nenhuma, estão aqui nervosíssimos para se prepararem para o exame, que com certeza algum amigo do ministro Nuno Crato já tem a preparar cursos de formação para preparar para o exame de professores, talvez agora no verão, não sei se em Castelo de Vida, aproveitando as instalações daquela universidade que há lá. E, portanto, aquilo que nós temos que dizer é que, à boa maneira do que este Ministro da Educação e a sua equipa têm vindo a fazer, que é recuperar aquilo que antes do 25 de Abril existia na educação, os exames da 4ª classe, aquelas coisas todas, a equipa de Nuno Crato, aquilo que está aqui a recuperar é, na verdade, o velho exame de Estado do tempo anterior ao 25 de Abril. Portanto, o que nós vamos ter aqui é um exame de Estado com prova prática, com a prova escrita, e, portanto, o exame de Estado que o 25 de Abril acabou porque não tinha sentido, a não ser em alguns casos para perseguir gente que não era, enfim, do agrado de quem mandava, e é isso que temos. E aquilo que nós gostaríamos de dizer, e temos aí um texto porque achamos que era importante dizer isto, é que o Ministério da Educação, é a nossa opinião, respeita pouco os professores, mas quando se trata de professores sem vínculo, sejam contratados ou desempregados, então o desrespeito do Ministério é absolutamente total. É como se não existissem, é mão de obra para pegar e largar no dia seguinte, são descartáveis, tem sido assim. Só nos últimos 2 anos, o Ministério da Educação afastou das escolas eu diria mais até, de 15 mil professores contratados. Nós às vezes esquecemos que as escolas sofreram uma redução enorme de professores nos últimos 2, 3 anos. Mais de 20 mil para a aposentação, mais de 15 mil despedidos dos contratados. Estamos a falar de uma redução da ordem dos 35 mil professores em 2 anos. Se quisermos comparar as contratações que foram feitas no início do ano, aquelas chamadas contratações anuais do dia 1 de setembro ao dia 31 de agosto, só dizer-vos que em 2010, para vermos a evolução, estavam colocados a 1 de setembro, portanto, normalmente são colocados a 30, 31 de agosto, em 2010, 17.276 professores. Isto entre renovações e contratos anuais. Em 2011, a Rosa vai distribuir-vos um texto com este número, reduziram para 12.821, ou seja, quase 5.000 reduções só no ano. Em 2012, o ano passado, reduziram mais 5.000, passaram para 7.607. Em 1 de setembro deste ano, segundo já foi anunciado pelo Ministério da Educação em comunicado, serão 0. Isto é, não haverá nenhum professor contratado. Portanto, estamos aqui a ver que entre 2010, 1 de setembro de 2010 e 1 de setembro de 2013, portanto, em 3 anos, o Ministério da Educação reduz 17.276 professores colocados para o ano todo no dia 1 de setembro. Mas recordemos o que é que tem sido feito pelo Ministério da Educação relativamente aos professores sem vínculo que são vítimas de precariedade. Primeiro, a proliferação dos contratos de escola. Todos sabemos o que aconteceu este ano. Este ano, e nos outros já mais, mas este ano até com uma visibilidade maior, porque foi a própria Inspeção-Geral de Ensino que detectou, que denunciou e que iniciou algumas diligências. Muitas das ofertas de escola, que cada vez são mais, ou seja, a contratação direta pelas escolas, estiveram elas envolvidas em ilegalidades, discricionariedades, arbitrariedades, mas decisões que são ilegais e que levaram a que muitas escolas tivessem sido alvo do levantamento de processos de investigação do que se passou. O certo é que passou-se, o certo é que o ano chegou ao fim, o certo é que não aconteceu nada a quem foi ilegalmente colocado e o certo é que ainda foram premiados com uma coisa. É que, ao contrário dos professores com 18, 17, 19 anos de serviço e por aí fora, são esses os únicos professores que tiveram direito à renovação do seu contrato.
todos estes, que foram os contratados através do concurso nacional e, portanto, são os que têm mais tempo de serviço, a todos eles, este ano foi impedida, estava na lei, a renovação de contrato. Há aqueles que foram colocados diretamente para as escolas por processos muito complicados em alguns casos e que estão ainda em investigação. Foi dada a possibilidade de terem renovação de contrato e lá continuarão no próximo ano. Mas, a estes professores contratados, o Ministério da Educação aplicou também ilegalmente a suspensão dos seus contratos a termo certo. Tinham contratos de 1 de setembro a 31 de agosto e nos últimos 2 anos, a inúmeros destes professores, no dia 15 de julho, mais ou menos, ou seja, terminadas as tarefas de avaliação dos alunos, foi-lhes comunicado a muitos deles por telefone, afinal não é 31 de agosto, acabam já o contrato para não lhes pagarem mês e meio. Nós fomos para o tribunal, ganhámos muitas ações, claro, e foram obrigados a contar o tempo de serviço e a pagar até ao 31 de agosto, mas ganharam muitas ações aos professores que foram para o tribunal e, como é evidente, o Ministério sabe que alguns milhares acabaram por não ir para o tribunal, porque nestas coisas é sempre muito complicado. Recusa ao Ministério a pagar a estes professores contratados a compensação por caducidade dos seus contratos. A FENPROF, até este momento, já não posso dizer, até ontem à noite, provavelmente neste momento o número já subiu outra vez, já ganhou, ou seja, o Ministério já foi condenado em tribunal por 272 vezes. Eu não sei se há alguma entidade neste país com 272 condenações sobre a mesma matéria, que é não querer pagar a indemnização aos professores que põe na rua. Pagou estes 272, ou pelo menos tem vindo a pagar, já não pagou a todos, alguns, exato, e agora a Sílvia se queixava que não lhe pagaram, mas ainda, e já ganhou também em tribunal, até foi dos primeiros processos, aliás, o primeiro processo foi processamento da Sofia Barcelos, o primeiro dos 272, mas são milhares os professores que eles estão a não pagar, sendo que este ano, então, indubitavelmente, todos os professores, os milhares de professores que vão cessar os seus contratos, porque não têm renovação, vão ter que receber. Bom, mas tem vindo o Ministério da Educação a destruir ao longo destes 2 anos postos de trabalho, sobretudo e num primeiro momento a pensar nos professores contratados. Muito se tem falado da questão dos horários zero. Os horários zero, que vão aumentar os horários zero, a mobilidade especial dos professores do quadro. É verdade, mas não nos podemos esquecer de uma coisa. É que quando no grupo de português, ou de matemática, ou de física, ou de educação física, ou do primeiro ciclo, ou do pré-escolar, ou seja, do que for, acontecer o primeiro horário zero, significa que o Ministério já limpou do sistema tudo o que são professores contratados. Isto é, se quando o primeiro professor do quadro for, digamos, vítima da mobilidade especial, é porque já não há um único professor contratado porque eles entraram nos quadros. E, portanto, eles estão a fazer essa limpeza absoluta de professores contratados, num total desrespeito por estes professores. E dizer que foi por isso que nós tivemos, na segunda-feira, o resultado que tivemos do concurso. De 45.431 professores que foram candidatos. Foram colocados 3, e nenhum destes foi, porque não há aqui nenhum nem de moral, nem de espanhol. E, portanto, foi um de moral, 2 de espanhol, e os outros 45.428 professores candidatos ficaram todos fora do concurso. Isto significa um fracasso das políticas? Sim, na nossa perspectiva, sim. Mas significa o sucesso de Nuno Crato. Nuno Crato trabalhou para isto. Nuno Crato merece uma medalha do Ministério das Finanças, da Troika, da senhora Merkel, do Schäuble, daquele homem que é das finanças alemã e, portanto, lá no Reich. Portanto, merece isso tudo. Porque o Nuno Crato trabalhou para isto. O Nuno Crato, durante estes 2 anos, com o aumento do horário de trabalho de professores, com a eliminação de disciplinas, com os mega-agrupamentos, com tudo aquilo, o número de alunos por turma, trabalhou para chegar, a meio do seu mandato, 2013, ano de concurso, a conseguir que o concurso não colocasse um contratado. Se calhar até merecerá alguma crítica da nova Ministra das Finanças, porque mesmo assim ainda colocou 3 professores e a ideia era não colocar nenhum. Mas, em 45.431, este é o êxito da política de um ministro, que tem por objetivo limpar do sistema os professores contratados. Depois, dizer ainda, outro aspecto também muito importante, é que os professores, todos estes professores contratados, que estão aqui comigo, e todos os outros dos 45.431 professores sem vínculo, vão ser agora obrigados a concorrer a uma fase do concurso de contratação, que é a primeira, que se chama a contratação inicial. E o que é que diz a lei? Os professores concorrem à contratação inicial, são obrigados a concorrer às escolas de pelo menos um quadro de zona, o que é uma coisa absolutamente... De 2, exato, tens razão. De 2 quadros de zona, que eu recordo que não são 2 distritos, ou no caso de Lisboa não é o distrito, são quadros de zona destes novos quadros de zona, que, por exemplo, só
Do norte vai desde Monção, Viana do Castelo até Mirandela. O Né? oeste. O Hã? oeste vai desde a Ericeira à Mação. Pronto, vai desde a Ericeira à Mação, no centro vai desde a Figueira da Foz até Belmonte, portanto, são estes que estamos a falar. Portanto, são obrigados a concorrer a esta fase, que é a contratação inicial, e depois os que não forem colocados nesta fase, que são, no ano passado, como disse, foram os tais 7.607, mas que há 3 anos foram os tais 17.276, os que não forem colocados nesta contratação inicial passam para a reserva de recrutamento e ficam a aguardar a colocação a seguir. O que é que o Ministério da Educação de Nuno Crato e João Casanova de Almeida, não quero ser aqui esquecer ninguém, porque todos merecem este nosso repúdio, João Grancho, enfim, é todo esse grupo, né? Portanto, o que é que eles já informaram estes professores? É que eles vão ser obrigados a concorrer à contratação inicial, mas não vai haver contratação inicial. Ou seja, este ano não há colocação nenhuma em 30 ou 31 de agosto a começar 1 de setembro. Mas são obrigados a concorrer, mas não há, que é para ficarem pau para toda a obra, neste caso... vão tentar gerir os professores dos quadros de zona pedagógica, também já nestas áreas grandes, e eu recordo que dos 11.900, quase 12.000 professores do QZP, também neste concurso foram colocados 188. Eu recordo que dos 603 professores contratados que entraram no concurso extraordinário no início deste ano, foi colocado um professor, portanto há 602 para colocar, e depois estes colegas vão ser colocados na reserva de recrutamento. O que é que significa não serem colocados na contratação inicial? Ainda que o Ministério da Educação venha dizer que lhes conta o tempo de serviço a 1 de setembro, desde que sejam colocados na reserva ainda em 1 de setembro. Significa, do ponto de vista pedagógico, um atentado. Ou seja, os professores contratados, tenham eles um ano de serviço aos 18 ou 19, não vão participar nas importantíssimas tarefas de preparação do ano letivo. Ou seja, talvez porque não têm vínculo, também não tem nada a ver com o assunto. Isto, a opinião do Ministério da Educação. Portanto, estão lá a aparecer, e no dia em que apareceram, lhes vão dizer, olha, vocês têm a turma tal, desapareçam, vão dar para lá as aulas, não é mais nada convosco. Portanto, estão arredados de toda aquela fase de preparação do ano letivo. Em nome de quê? Em nome de uma coisa, o Ministério da Educação não pagar 15 dias de salário a estes professores. Porquê? Porque colocando-os a 10, a 12 ou a 15, não lhes paga o mês inteiro, e, portanto, eles fazem contas, 7.000 vezes 10 dias, isto dá umas massas ali para a sucessora do Gaspar, e depois, para além de não lhes pagar esses dias, provavelmente até vai conseguir só pagar no mês de outubro. Ou seja, estes professores, quando são colocados, já não entram na folha de pagamento do mês de setembro, que é feita no início de setembro, e, portanto, vão ter que pedir aos pais que os ajudem a suportar o mês de setembro e até ao final de outubro, ou à família, porque só vão receber no final de outubro. E alguns deles vão estar a centenas de quilómetros de casa colocados, com casas alugadas, etc. Isto é um desrespeito pelo cidadão, pela pessoa também, para além de ser pelo profissional. Portanto, isto é de quem não quer saber, isto é gente que o Ministério da Educação desconsidera em absoluto. E ainda com outro risco acrescido, que é a possibilidade, e se a lei for estritamente cumprida, de milhares destes professores que estão inscritos na Caixa Geral de Aposentações, e que é um direito que lhes assiste, até pelo tempo de serviço que têm, portanto já vem do tempo dos contratos administrativos, se a lei for cegamente aplicada, estes milhares de professores são pura e simplesmente retirados da Caixa Geral de Aposentações e transferidos para a Segurança Social. O que significa que vai acontecer o que já aconteceu em anos anteriores, e nomeadamente aconteceu agora nos Açores este ano, e aí com muita visibilidade, que é, até terem descontos de 6 meses na Segurança Social, a Segurança Social não reconhece a estes professores o direito a coisa nenhuma porque não tem 6 meses de desconto. E o ano passado aconteceu que colegas, precisamente, que em situações destas, que deixaram de estar colocados, foram transferidos para a Segurança Social, assistência médica e outro tipo de apoio social que necessitam, não foi obtida, portanto foi recusada pela Segurança Social, porque enquanto não tiverem os 6 meses de desconto, não têm direito a nada. Isto é uma coisa absolutamente vergonhosa, o que está a acontecer neste caso. Mas como se isto fosse insuficiente, porque isto é gente para abater, para o Ministério da Educação, para fora, para chutar, não é? Eles têm este problema, pá, que fica um bocado mal ter 45.431 pessoas e colocar 3. E se calhar eles para o ano até querem reduzir isto para aí em 100%. Não conseguem. Portanto, tem que serem mais, porque não dá para pôr 1,5, porque se desse faziam isso. Portanto, epá, são muitos. E então há que encontrar maneira de pôr esta gente na rua. Porque incomodam. Com este tempo de serviço fica mal, não é? Estes professores todos que aqui estão ao meu lado já deviam ser vinculados.
Aliás, nós temos ainda a correr a ação em tribunal para a aplicação da diretiva comunitária que obriga a que os funcionários públicos, e em particular os professores com 3 ou mais anos de serviço, entrem nos quadros. E o Ministério, como não fez isso, nós entramos com a ação em tribunal, já sabemos que os nossos tribunais funcionam a um ritmo um bocado complicado, mas a ação lá está, vamos ver. Mas qualquer destes professores que aqui está, se fosse professor de um colégio privado, daqueles mais vigaristas que existem no nosso país e que nós conhecemos, mesmo com toda essa vigarice, eles já estavam no quadro, porque não podiam lá estar 18 anos, 19, 17, não podiam. Aliás, a Inspeção de Trabalho, já a ACT, já lá teria ido dar uma ripada. Mas aqui, o Estado que impõe estas regras aos patrões, enquanto patrão, faz esta vergonha. E, portanto, não integra ninguém nos quadros e está a preparar-se para lhes dar um pontapé. Já não é só um pontapé da colocação, é da profissão. E é aqui que entra a prova, que há pouco estávamos aqui a falar, a chamada prova de avaliação de conhecimentos, capacidades e competências. Pensávamos nós que os conhecimentos, capacidades e competências se provavam precisamente na formação inicial. Sobretudo quando esta formação inicial depende daquilo que a tutela, que é quem vai fazer esta avaliação, deixa que aconteça. Ou seja, eu não posso criar uma instituição de ensino superior, ninguém pode criar um curso de professores, fazer a formação e dizer, pronto, agora vais dar aulas. Não. Os cursos têm que ser acreditados. Tem que haver certificação da formação. Tem que haver da parte do Ministério o reconhecimento que aquela formação habilita para a docência. Da habilitação profissional, isto é obrigatório. Há financiamento do Estado àquelas instituições. Ou seja, então se o Ministério da Educação considera que aquelas instituições não prestam, que aquela formação não tem qualidade, o que é que deveria fazer? Chegar lá e dizer, epá, isto não pode continuar assim, os senhores das duas ou fazem uma reestruturação dos cursos ou nós deixamos de os reconhecer e, portanto, acabou. E até, em limite, fechar as instituições. Não é só fechar as instituições que interessa que não se saibam como é que os nossos governantes tiraram os cursos. É também as outras que não prestam. E, portanto, fechavam aquilo até eles reestruturarem. Mas não. Como ali estão muitos amigos, há ali lobbies fortíssimos, o que é que acontece? Eu também queria dizer uma coisa para ser justo. Esta prova, aplicada da pior forma agora pelo ministro chamado Nuno Crato, é uma criação de uma senhora chamada Lourdes Rodrigues. Quer dizer, não esqueçamos que não foi criada agora. Eles não estão a criar a prova. Eles estão a regulamentá-la, embora da pior forma, porque, enfim, até estão a anular o sistema na regulamentação de dispensas que estava previsto. Pronto, já lá vamos. Mas aquilo que nós temos aqui, de facto, é uma desconfiança, por um lado, na qualidade das instituições de ensino superior, mas, sobretudo, o que temos aqui é o não querer ir contra os lobbies instalados ali. E então é mais fácil. O jovem acaba o 12º ano, vê que há ali aquele curso, sempre gostou de ser professor, é uma profissão que quer, porque hoje não há aquilo que às vezes se ouve dizer, aquele engenheiro, aquele arquiteto, aquele não sei quantos, que não conseguiu emprego na profissão e, portanto, foi dar aulas. Isso já não existe há muitos anos, porque só pode dar aulas quem sai hoje profissionalizado dos cursos, portanto, é quem já fez a opção da docência. E, portanto, os jovens, vou tirar aquele curso, o Ministério reconhece-o, dá habilitação para a docência, é até uma área, é espanhol, por exemplo, onde até há falta de professores, até entraram 2 no quadro, portanto vou escolher aquilo, e depois descobre, quando acaba o seu curso, que aquilo afinal não serve para nada. Não serve para nada porque depois há este exame de 2 horas que pode anular tudo aquilo que foi o percurso de 4 anos enquanto estudante. Só que aqui é mais complicado ainda. É que era isso que eu estava a dizer. Era que no regime que estava previsto que acontecesse, o que é que o Ministério da Educação previa no regime? Que todos os professores que estavam ao serviço no dia em que foi publicado o Decreto-Lei 75 de 2010, e a data era a data de o 75 de 23 de junho, portanto era a véspera de São João, lembro disso, portanto no dia 23 de junho de 2010, todos os professores que estavam ao serviço nesse momento, desde que tivessem sido avaliados e tivessem uma avaliação de bom ou superior, como é evidente, estavam dispensados de fazer esta prova. O que é que diz agora o Ministério da Educação? Prevê a revogação dessa dispensa para quem já estava ao serviço e já tinha sido avaliado e diz, não, quem for colocado agora no primeiro período que vem até 31 de dezembro, e eles sabem quem é que está colocado, são os das ofertas de emprego que entraram, muitos deles, como se costuma dizer, pela porta do cavalo, não é? E, portanto, e que conseguiram ter este ano a renovação e, portanto, vão ter contrato em setembro, e muitos deles com 1 ou 2 anos de serviço estão dispensados. Estas pessoas com 19, com 18, com 17, com 7, com 12, seja com quanto tempo de serviço for,
com avaliações de bom, de muito bom, de excelente, com observações de aulas a todo o momento, não é? Obrigados a ter isso. Aliás, são os únicos professores que nunca tiveram nenhum regime de dispensa de avaliação, mesmo quando o regime de dispensa de avaliação existiu para professores dos quadros, no início, da Luz Rodrigues, e os professores contratados tiveram de fazer a avaliação, ainda que simplificada tiveram que a fazer, continuam agora a fazê-la, anualmente, foram sempre avaliados. Portanto, não estamos a falar de alguém que andou ali e tal, como quem não quer a coisa e não fosse nada, não, mas estes professores todos tiveram renovações de contrato. Eu penso que todos os que estão aqui, sempre que foi possível haver renovação de contrato na sua escola, tiveram, o que significa o reconhecimento da própria escola, independentemente de outros critérios, mas neste caso o reconhecimento das próprias escolas, da qualidade do seu trabalho, porque para ter renovação de contrato não basta haver o lugar e o professor querer, é preciso que a própria escola também queira que ele continue. Portanto, chega-se aqui e ele diz, pois, mas agora estás lá há 19 anos. Está bem, mas vais fazer porque eu quero ver. Quer dizer, isto não tem nenhum sentido. Isto é absolutamente abusivo e inaceitável, e ainda mais vindo de quem vem, que nós não reconhecemos competência nenhuma para fazer essa avaliação. Portanto, e eu digo, em relação a essa prova, a posição da FENPROF é a seguinte: é uma posição, querer obrigar as pessoas a fazer, é uma posição absolutamente hipócrita do Ministério da Educação e, sobretudo, cobarde desta equipa ministerial, porque prefere cair em cima dos mais frágeis, são os professores, do que cair em cima daqueles que dominam os lobbies da formação e que usam aquilo para ganhar dinheiro e, ponto final, estão-se borrifando, que é mesmo esta a expressão, para a qualidade do que estão a fazer. E isto é inaceitável. Inaceitável. É ao menos que o Ministério da Educação até dissesse, bom, vamos fazer isto, porque estes professores, acho que já têm aqui, digamos, o escrutínio dos anos todos de serviço que já têm, não é? Têm esse escrutínio já mais do que ganham, não é? Mas podia dizer, está bem, então vamos fazer isto para quem vem de novo e, simultaneamente, vamos avaliar as instituições a esse nível. E isso não é dito em lado nenhum. Isto para terminar, dizer o seguinte: a FENPROF não reconhece qualquer tipo de credibilidade política a esta equipa do Ministério da Educação para negociar esta ou outras matérias. Eu recordo que nós tivemos um processo negocial extremamente complicado, um processo negocial que durou muito tempo, um processo negocial que se desenvolveu ao longo de uma greve que durou 19 dias dos professores e um processo negocial que culminou com a assinatura pelo Ministério da Educação e os sindicatos de uma ata com um conjunto de compromissos assumidos pelo Ministério. O despacho sobre essa ata foi publicado, que decorreu dessa ata, e não só em muitos aspectos não corresponde àquilo que ficou negociado, como inclusivamente há uma matéria, tem a ver com as atividades que são ou não são consideradas letivas, que até contraria essa ata. Quero-vos dizer que hoje mesmo, e relativamente a esse despacho, e tendo em conta o necessário cumprimento da lei da negociação, nomeadamente o artigo 5º, número 3 da Lei 23 de 98, que é a lei da negociação coletiva, e que diz que quando há acordo em negociação registado em documento, ele tem que ser transposto nos exatos termos em que foi acordado para o despacho. Ora, como isto não foi respeitado e é uma lei, quero dizer que hoje mesmo vai entrar na Procuradoria-Geral da República uma queixa contra o Ministro Nuno Crato e o Ministério da Educação, desrespeito da lei da negociação e por ter cá posto fora um despacho que contraria aquilo que foi negociado. E, portanto, temos que dizer que se depois de um processo negocial que eu acho que todo o país acompanhou, que concordasse ou discordasse, toda a gente sabe que houve matéria acordada. E o desrespeito que neste momento é feito pelo Ministério da Educação ao transpor para a legislação, a FENPROF não dá nenhuma credibilidade política a esta equipa do Ministério da Educação para poder negociar, seja o que for, de acordo. Claro que estamos disponíveis para toda a negociação, mas para negociarmos temos que ter interlocutores que sejam politicamente sérios. E os que existem no Ministério da Educação, em nossa opinião, não são politicamente sérios. E é por isso que amanhã a FENPROF não deslocará ao Ministério da Educação nenhuma comissão negociadora que tenha um conteúdo político, porque não vale a pena discutir com quem não é politicamente sério. Estaremos lá com uma comissão de ordem técnica, procuraremos que nesta reunião o calendário das negociações saia do período de férias dos professores e se desenvolva em setembro, quando os professores estão nas escolas, porque nos parece que é o mínimo, quer dizer, nós representamos professores,
Nós temos que falar com os nossos associados, nós estamos aqui vários professores, mas, quer dizer, os professores contratados são pelo menos 45.431, não é? Portanto, quer dizer, e que estão de férias, mesmo que estejam a fazer férias em casa dos pais, convenhamos, não estão nas escolas os que estão contratados. Portanto, iremos dizer isso, iremos apresentar algumas dúvidas de ordem técnica, mas porque não daremos conteúdo político a esta reunião, pelas razões que já disse, nem o secretário-geral da FENPROF, nem nenhum presidente, como é habitual, nem algum presidente, como é habitual, dos sindicatos de professores, integrarão essa delegação. Não é uma delegação, é uma delegação de dirigentes como qualquer outra, mas que vai, neste caso concreto, com uma missão de ordem técnica, exclusivamente, e de fixação de um calendário negocial para o mês de setembro. E, portanto, eu mesmo estarei lá com os colegas que vão subir, mas não passarei da porta porque nem pisar aquelas instalações, eles merecem que nós o façamos enquanto gente que, de facto, não merece da nossa parte, não tem credibilidade, porque não cumpre aquilo que se compromete. Ora, se nem sequer querem cumprir aquilo que se compromete, como é que nós podemos ir agora sentar-nos frente a frente para algum compromisso político negocial? Quer dizer, isso não tem sentido, quer dizer, não é uma matéria com a complexidade desta, e acho que deu para perceber a complexidade que tem, não é numa reunião de 1 hora, das 9 às 10 da manhã, que é o que está previsto. No dia 26 de julho, que se vai discutir matéria desta complexidade que tem a ver com a vida das pessoas, com a vida de milhares de pessoas, de cidadãos que são professores. E que estão neste momento a usufruir do único mês que lhes é possível ter de férias. E, portanto, vai ser assim. Essa reunião é do Ministério? Não, penso que será com os secretários de Estado, porque os secretários de Estado são quem tem competência política em matéria negocial, portanto, penso que são. Mas ainda, por exemplo, eu recordo que na última sexta-feira, em que nós reunimos no Ministério da Educação, precisamente para os confrontar politicamente com a diferença e o desrespeito que havia entre o despacho que saiu e a negociação que teve lugar, eu recordo que as respostas que nos foram dadas foi por uma senhora assessora jurídica, portanto, uma advogada, que eles para lá têm, né? E foi quem nos deu a resposta, porque os seus secretários de Estado estiveram muito entretidos, um até a brincar com o telemóvel e outro a fazer outra coisa qualquer, portanto, foi a senhora jurista e, portanto, não é possível negociar assim, porque não há aqui seriedade política. Agora, e estamos a falar de um processo daqueles, teve a visibilidade que teve os registros que teve, e, portanto, é um processo que toda a gente conhece exatamente o que está escrito. Aliás, nós distribuímos aos senhores jornalistas até um quadro para que se veja bem, com 2 dos pontos desse compromisso e depois o que saiu na lei. Aliás, até estamos à espera para saber o que ainda vai acontecer mais, porque eu recordo que vão ser aprovadas segunda-feira 2 leis na Assembleia da República, uma sobre os horários de trabalho, e se a das 40 horas for e não ficar previsto aquilo que ficou na ata, então é que não vai haver contratado nenhum colocado este ano, se as 40 horas não ficarem só na individual. Portanto, eu recordo que segunda-feira vão ser aprovadas 2 leis na Assembleia, uma sobre mobilidades, outra sobre as 40 horas, e que o grupo parlamentar do PSD e ou do CDS tem que integrar nessas leis os compromissos que estão nessa ata, porque o Governo já não pode, porque aquilo já é uma lei da Assembleia, e houve compromissos do PSD de integrar o que estava na ata naquelas propostas de lei. Não sabemos se já o fez, sinceramente, não temos nenhum conhecimento disso. Esperemos bem que sim, porque hoje é o último, amanhã, aliás, sexta-feira, é o último dia para que isso seja possível, né? Aparecer votar. Que tem? Nas leis, portanto, uma relativamente às 40 horas é que aquilo só tem impacto na componente individual com aquelas horas, às 13, às 15 ou às 16, de componente individual dos professores. Porque se aquilo entra nas componentes letivas ou de estabelecimento, liquida completamente a possibilidade de contratação de mais alguém e até de colocação dos outros professores do quadro, tudo. Portanto, é naquelas horas de trabalho que não são desenvolvidas na escola, que nem são as aulas, nem são as atividades, outras atividades que são feitas nas escolas. Por outro lado, nas mobilidades, é o adiamento para 2015 na aplicação aos professores, e são os limites da mobilidade interna, ou mobilidade geográfica, e esses têm já impacto agora, que não podem ultrapassar um QZP, no caso dos professores do QZP, ou os 60 km, no caso dos 60 km. Eu vou pedir aqui ao colega, agora estou aqui os meus colegas, há aqui outros aspectos, inclusivamente penso que poderá ser interessante da própria vida
do que é a vida de um professor contratado e que, neste caso, é uma vida absolutamente... Reparem, estes professores, se estivessem na carreira, e há muitos professores na carreira, até com menos tempo de serviço que eles, não é? Estariam num escalão qualquer da carreira correspondente ao seu tempo de serviço. Estes professores, com 19 anos, 18, 12, 7, não importa, estão todos num índice abaixo do primeiro escalão da carreira. Isto é, um professor com 1 ano de serviço. Eu não sei quanto tempo de serviço têm os colegas de espanhol, ainda bem que entraram no quadro, e o nosso colega de moral, e que Deus o abençoe e consiga ter muitos anos aqui na profissão, portanto, não é isso que está em causa. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que os colegas, por exemplo, de espanhol, vamos imaginar, são colegas com 3 ou 4 anos de serviço e conseguem entrar, irão já, se tiverem, por exemplo, 5 anos de serviço, irão já para o segundo escalão da carreira. E bem, e estes colegas também deviam estar. Estes colegas com 19 anos de serviço estão num índice salarial abaixo do primeiro escalão da carreira. Têm um horário completo das 22 horas, sem qualquer redução de componente letiva por antiguidade, como teriam se estivessem na carreira. São professores que estão em precariedade e que, portanto, todos os anos dependem de haver vaga na sua escola, porque às vezes deixar de haver vaga na sua escola é um problema, porque nas escolas todas do lado as vagas são ocupadas pelas renovações de contrato, mesmo de colegas com menos tempo de serviço, e eles nunca mais conseguem. Há colegas com 20 anos de serviço que deixaram de ter colocação precisamente porque as renovações ocuparam as vagas existentes e passaram a andar, deixaram de estar em colocações de 1 de setembro a 31 de agosto e passaram a andar aos meses, com muito tempo de serviço, e que até a saída das AEC este ano vai ser praticamente tapada, porque eu recordo também que saiu um despacho sobre atividades de enriquecimento curricular que faz com que sejam os professores dos quadros das escolas, retirando nomeadamente os professores do primeiro ciclo das turmas de que são titulares, são esses que vão fazer as AEC em grande escala, ou seja, os professores contratados, que até por aí, que eram, enfim, não é propriamente aquilo que defendemos que seja a atividade de um professor numa escola, mas que era uma saída para alguns, para não estarem desempregados, até isso o Ministério está a tapar com a utilização dos professores dos quadros. Isto é uma coisa absolutamente que nunca se viu.